Bom, o nosso estudo hoje, ele, né, é do capítulo 2, versículos 1 ao 10, tá? Então, espero que você esteja com sua Bíblia aí. De qualquer forma, eu coloquei o texto aqui para a gente estar, aqueles que puderem também estar acompanhando aí, né? Se tiver, quem estiver no celular, não sei se dá para ver, mas vamos lá, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Esse texto aqui, né, essa parte que nós vimos aqui, ele fala um pouco a respeito da salvação. A nossa salvação, né, uma salvação que é dada pela graça, né? Vem pela graça, a graça de Deus. É um texto muito interessante, muito rico. Como eu disse para os irmãos, né, esse livro ele é muito rico em muitos ensinamentos, muita base doutrinária para a nossa vida, para a nossa caminhada. E é claro que estudar posteriormente cada uma delas é muito interessante. Como estamos fazendo uma exposição, né, do livro, então a gente acaba passando muito rápido e não aprofundando em doutrinas específicas, mas entendendo a ligação delas no todo e que nos favoreceu, né, que nos favorece para que a gente possa ser um povo, o povo que Deus escolheu e cumpra o propósito, né? Como nós vimos na lição anterior, né, no estudo anterior, na intercessão do apóstolo, ele tem duas questões. Primeiro, ele exalta o poder de Deus, né, demonstrando ali, demonstrado, né, supremamente ao levantar o filho, a levar o filho ali, aliás, levantar o filho dentre os mortos. Isso é que garantiu a nossa salvação. Então, tudo aquilo que aconteceu com o filho, ele morreu, mas o próprio Deus o levantou da morte, né? E por causa disso, Cristo se tornou o nosso Salvador, aquele que nos dá vida. O apóstolo Paulo estava orando e levando isso em consideração, todo o plano que Deus fez para que isso acontecesse. Em segundo lugar, ele ora para que os leitores dele ali, né, possam conhecer esse poder, né, semelhante a esse poder espiritual em suas vidas, ou seja, o poder de Deus na vida de Cristo ressuscitando é o desejo que Paulo também espera que os seus leitores experimentem, esse poder de tirar ele de um estado de morte e levar para um estado de vida, né? Ou seja, nós somos ressuscitados em Cristo, saímos do estado de mortos e passamos para o estado de vivos. Então, Paulo ele faz essa oração, nessa oração, e ele levanta essas duas questões. E agora, no texto que nós vamos ver, ele fala um pouquinho a respeito da salvação, né? Então, vamos lá. O texto, ele diz para nós, né? Começa dizendo para nós que ele vos deu vida, ou seja, esse mesmo Deus a quem Paulo estava se referindo antes, que fez todas essas coisas, no que diz respeito a nós, ele nos deu vida, né? Então, e é interessante a gente olhar aqui essa parte, né, porque é uma exposição mais clara do Evangelho em todas as epístolas de Paulo. Paulo, quando ele fala, né, do Evangelho de uma forma bem clara, bem sucinta, está aqui nesse registro, né, que essa parte aqui dá para a gente entender o cerne de todo o Evangelho. Ele vos deu vida. Paulo, ele entende aqui, né, todo o processo que Deus fez para nos dar vida. Primeiro, nos salvou pela graça, essa salvação é pela graça. Segundo, essa salvação também é por meio da fé.
Tá? Então, existe a graça de Deus que nos salva e nós possamos dessa salvação por meio da fé. Tá? E não é por méritos humanos nem boas obras. Então, aqui já mata uma doutrina aí que diz que nós somos salvos pelas obras. Né? Então, a doutrina da salvação pelas obras cai por terra dentro daqueles que não pregam a salvação pela graça, tá ok? Então, só essa primeira parte aqui, nós já temos aí subsídios importantes para defender a nossa fé, para defender aquilo que nós cremos sobre a salvação. As boas novas do cristão não são exigências para serem aceitas por Deus, mas consequências, ou seja, o cristão, e aí quando fala, né, a questão das boas obras, o cristão ele foi feito para viver em boas obras. Só que essas boas obras que nós devemos nos esforçar para realizar, ela não é como uma exigência para a gente ser salvo. Muito pelo contrário, ela vem como consequência da nossa salvação. Aquele que é salvo, ele consegue desenvolver as boas obras, as coisas que Deus preparou lá antes da criação do mundo, da qual a gente deveria fazer, deveria viver. Então, praticar essas coisas boas, essas coisas que Deus preparou e que são diferentes daquela que o mundo nos oferece, daquela que nós praticamos, né? Principalmente depois que caímos no pecado, e aí nós, então, começamos a cometer, né? Atitudes que são desagradáveis a Deus, que não são boas obras. E aí ele diz, né? Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí vem a grande questão, né? Que o problema dos homens é que todos, né, estão alheios à vida de Deus, ou à vida que Deus preparou. Ou seja, se nós estamos alheios a uma vida de Deus e com Deus, nós estamos realmente mortos, né? Ou seja, como? Separados, andando em caminhos e tendo atitudes que é totalmente contrária àquilo que é a vontade de Deus. Então, aos olhos de Deus, isso não é vida, porque vida é viver de acordo com aquilo que Ele projetou para nós, que Ele deseja. Agora, se nós não vivemos de acordo com as práticas que Ele preparou para nós, e nem pelos caminhos que Ele nos deu, né? Então nós estamos mortos para Ele. Nós estamos ali condenados, né, a seguir para um lugar onde de fato é distante dele. E aí diz que nos quais andávamos outrora segundo o curso desse mundo. Esses irmãos para quem Paulo estava escrevendo, os gentios, né, os próprios judeus ali que estavam em Éfeso, eram pessoas que tinham andado outrora em caminhos que não agradavam a Deus. Então, estavam mortos dos seus delitos e pecados e andavam em caminhos que não agradavam. Então, esse termo andar, ele descreve uma vida vivida de acordo com uma autoridade contrária a Deus. Então, os irmãos vão entender um pouco aqui que a gente sempre, né, ouve falar e vê que existem dois senhores. Então, existe aquele que é o Senhor Deus, né, que é o Deus bom, maravilhoso, que nos criou e que nos oferece uma vida eterna, e existe aquele Senhor que é aquele que governa os poderes desse mundo, né, que as influências desse mundo, que é o próprio Satanás. Ele é uma autoridade. E aí aqueles que não seguem a Deus, eles seguem a essa autoridade, tá? E tudo que faz essa autoridade, né, o próprio diabo faz, é contrária àquilo que é a vontade de Deus. Então, olha só, ele divide essa questão dessas autoridades, né, de três maneiras, né? Essa autoridade é designada em três maneiras. Primeiro, está de acordo com o curso desse mundo, ou seja, como que eles estão vivendo? Vivendo totalmente contrário a Deus. E como, então? De acordo com as autoridades desse mundo. E como é que é essa autoridade desse mundo? Ela oferece aquilo que ficam aqui, né? Não são coisas eternas, mas são coisas passageiras e coisas que pertencem a esse mundo aqui e que vão ficar nesse mundo aqui. E é claro que tem consequências para aqueles que viverem, né, de forma intensa, né? Então, olha só, aqueles que não estavam com Deus, que estavam vivendo outrora num caminho contrário ao Senhor, vive de acordo com o curso desse mundo. E, em segundo lugar, se deixa guiar segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Tá? Então, é ele que é o príncipe aí, que dessa potestade, desses demônios, né, espirituais aí. Então, ele tem um poder maligno com ideias
corruptas. Então, aqui, o caminho de outrora é um caminho nessa direção, e segundo esse príncipe, né? Ali, segundo a mentalidade dele, de acordo com o poder dele. E, é claro, seguindo o espírito, né? E esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, o espírito que andavam outrora era um espírito de desobediência, levando as pessoas a terem uma vida de desobediência a Deus, né? Que tem o mal ali como a sua fonte. E a gente sabe que a fonte, né, de maldade vem ali do próprio diabo, né? Ele foi o primeiro a se voltar contra Deus, e ali ele se tornou o pai da mentira. Depois ele começou a fazer todas as coisas contrárias à vontade a Deus, tudo aquilo que é mal é ele que está encabeçando. Então, todos aqueles que andam no caminho dele, anda de acordo com essa maldade também. Ou seja, todo o intento, todo o desejo dele é mal, porque ele está vivendo e bebendo de uma fonte má, uma fonte que não agrada a Deus de forma alguma. Então, essa era a forma, o caminho que andávamos outrora. E aí ele diz, né, agora ele coloca uma outra questão, entre os quais também nós andamos outrora. Então, primeiramente, no versículo 2, ele coloca que essas pessoas viviam. Depois ele traz, né, falando para esses irmãos, incluindo ele também, e a todos aqueles. Nós andávamos, aqueles andam, nós andávamos. Todos nós andávamos, já não andamos mais. Então, aqueles que andam ainda, esses aí, né, não podem ser considerados filhos de Deus. Mas nós agora, depois que Deus fez tantas coisas na nossa vida, a gente não anda mais. Nós andávamos no mesmo caminho, porque todos nós éramos pecadores. Antes de ser salvo, nós andávamos segundo o caminho do mundo. E seguíamos o príncipe da potestade do ar, né? Ou seja, Satanás. E ele diz que nós andávamos outrora e eram considerados, então, como filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filha da ira, como também os demais, né? No versículo 2 ali ele coloca que aquele espírito, né, ele atuava nos filhos da desobediência. Que tem, né, como característica o mesmo caráter e os traços do pai. Então, o filho da desobediência, né, tem um ditado que diz que filho de peixe é peixinho, filho de crente é crentinho, né? Então, filho do mundo, né, de Satanás, é mundano, né? Aquele que tem a mesma característica dele, né? Filho daquele que é da desobediência é desobediência. É por isso, né, que quando a gente olha a nossa natureza, ela vem desde Adão. Então, nós nascemos primeiramente na linhagem de Adão, e a gente, então, é desobediente. Quando Cristo agora vem, né, e nos dá essa salvação, nós passamos a ter uma nova vida, e não somos mais filhos da desobediência, mas agora filho da graça, a graça que Deus, né, deu para nós. Então, esses filhos da desobediência são pessoas que desobedecem a Deus. Então, isso é muito claro, né? Filhos da desobediência têm o mesmo caráter e característica daquele que é né, o contra, né, o Satanás, que é contra Deus, e passa a desobedecer a Deus em tudo. E como que é essa desobediência? A pessoa passa a viver segundo o desejo da carne dela, segundo o pensamento dela, ou seja, ela vive segundo o propósito desse mundo mesmo, né? E aí, quando ele fala vontade da carne e pensamento, ele faz uma referência a fortes desejos humanos, ou seja, qual que é a nossa tendência como sendo herdando, né, ali de Adão, né, a questão de ser desobediente, é praticar coisas que desagradam a Deus, é ser desobediente a tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, né? Então, a vontade da carne, ela prevalece, ou seja, os nossos desejos humanos, eles se tornam muito fortes, e aqueles que não têm, né, uma nova vida, acaba cedendo a essa vontade e vivendo segundo essa vontade. Então, todos nós andávamos outrora nessa direção, aqueles que não aceitaram a Cristo, né? São prazeres impuros da carne, são desejos, né, veemente por fama, poder e riqueza. Então, olha só, isso são vontades da carne.
Então, as coisas que nós desejamos nesse mundo aqui, que almejamos e que lutamos por ela, são coisas desse mundo. São, muitas vezes, vontade e desejo da carne. E aí, a gente tem que, né, ter essa noção para que aquilo que viermos fazer, considerar. Mas isso é uma coisa que vai alimentar o desejo da carne ou que vai alimentar, né, o desejo de Deus. Por isso que a proposta no livro de Efésios é o propósito de Deus na vida da igreja, ou na vida de cada um daqueles que ele chamou. Deus tem um propósito. E quando nós entendemos e vivemos dentro desse propósito, nós estamos diminuindo cada vez mais o domínio da nossa vontade carnal e dos nossos pensamentos. Então, isso que nós vamos buscar aqui na Terra, elas, primeiro, são passageiros e não é o maior valor que a gente busca, né? A gente busca, sim, para o nosso dia a dia algumas coisas, mas não é a prioridade na nossa vida. E aí, então, olha só, esta era a má condição de toda a humanidade, tá? Até aqui ele diz que a gente estava mortos com delitos e pecados, a gente andava segundo o curso desse mundo, influenciado aí por Satanás, e a gente fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, com pensamentos e com atitudes. Ele diz isso. Só que agora ele dá uma boa virada aqui, né, na nossa vida, mas Deus interrompeu tudo isso. Tá? Então, na vida daqueles que experimentam essa salvação de graça, houve uma interrupção de tudo aquilo que vinha acontecendo e agora passa a acontecer coisas novas. E essa interrupção de Deus, né, é que é a salvação das nossas vidas. Ou seja, Deus nos salvando quando Ele intervém, quando Ele age e age no nosso meio. E aí ele começa a dizer, né, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, tudo estava acontecendo de errado na nossa vida, né? Ou vem acontecendo de errado na nossa vida, até o momento em que Deus age. E Deus agiu. Deus, ele interviu, né, na vida da humanidade, trazendo aí uma solução, dando uma nova oportunidade. Os versículos 4 a 5, mas, né, é um forte contraste, né, com a necessidade e pecaminosidade do homem, e também está indo de encontro com essa necessidade desse pecador, né? Aí surge, então, o amor de Deus e a ação que procede, essa ação dele procede da compaixão, né? Então, totalmente oposto àquilo que o homem vivia, a sua vida de pecado, tal, né? E considerando a necessidade dele, Deus veio e interviu. Ou seja, aquilo que o homem praticava e aquilo que ele precisava, houve ali um divisor de águas que foi o próprio Deus. E ele fez isso por amor. A intervenção dele foi por amor, não foi por merecimento nosso, né? Porque todos pecaram e todos se tornaram inimigos de Deus. Só que Deus amou tanto, né, a vida do ser humano e ama a vida do ser humano que ele interviu. Ele trouxe uma solução, através de uma intervenção para mudar radicalmente a sorte, a vida daqueles que lhe pertence, né, que ele mesmo criou. Então, foi um ato de misericórdia, né, o desejo de restaurar para melhor a vida daquele homem que ele criou, e aí ele planejou tudo isso, né? Desde o começo, Deus planejou uma vida para nós, o pecado veio e afetou, Deus agora ele age pela misericórdia dele para nos restaurar, para ficar cada vez melhor, a fim de completarmos o propósito para o qual ele nos criou, né? E aí, por causa desse grande amor dele, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque a partir do momento, né, que Cristo passou todo aquele processo dele na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou, então todo aquele que crê em Cristo também ali se torna, né, uma pessoa com vida novamente, retirado do estado de morte, assim como Cristo também foi retirado. Por isso que a gente fala, né, a respeito de salvação em Cristo, aceitar a Cristo, estar unido a Cristo, para que tudo aquilo que ele fez na cruz possa ser aplicado a nós.
Então, o grande amor de Deus foi no sentido, então, dele preparar todo esse caminho, né, através de Cristo, entregar o Filho dele para passar por tudo isso, para que nós tivéssemos condições de ser alcançado pela vida. E essa vida, claro, ele iniciou ali dando ao seu próprio Filho. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também somos ressuscitados em Cristo. Tá? Então, o próprio Deus, ele interviu para poder dar essa condição aí para as nossas vidas. Tá? E aí diz aqui, e estando nós mortos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É interessante essa declaração aqui do apóstolo Paulo, né? Porque isso aqui é um resumo, né? Que ele gosta muito de fazer, né? Que ele gostou muito, né? No caso aqui, que ele fez, assim, com um prazer muito grande. Porque, assim, pela graça sois salvos, é um resumo do evangelho, de todo o evangelho, de toda a boa notícia. A boa notícia é, você foi salvo de graça. Você não precisou pagar nada. Então, quando a gente fala a respeito do Evangelho, é essa a notícia. A boa nova é essa. Como que nós estávamos antes, como que nós estamos hoje, por que nós estamos, então, dessa forma? É porque nós somos salvos e salvos pela graça, a graça de Deus. Tá? Então, o versículo 6, ele já começa, então, a ampliar, né? A aplicar um pouquinho essa questão da salvação. Né? Então, nós somos salvos. E ele diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, pela graça sois salvos. Né? Então, foi pela graça. Por quê? Porque em Cristo, quando eu acabei de falar, né? Quando Deus ressuscitou o seu Filho, juntamente com ele ressuscita todos aqueles, né? Tem garantia de ressurreição, de vida, todos aqueles que estão em Cristo. É só em Cristo que há essa vida, é só em Cristo que nós conseguimos a ressurreição, a nova vida. Não há outro meio, o único meio foi esse. Então, por isso que todos aqueles que estão em Cristo, esses aí têm a vida, e têm a vida eterna, né? Recebe aí a graça da vida eterna. Então, Cristo foi quem nos vivificou, ele é quem nos salvou, ele que nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, ele já está, né? E como ele, em João mesmo diz, olha, eu vou para a casa do meu pai e aonde eu estou vocês vão estar também, pode acreditar, porque eu estou indo para o lugar de vocês, estou indo preparar aqui, guardar o lugarzinho de vocês ali, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, antes de Jesus, nós não tínhamos condição nenhuma, né, de poder entrar nesse lugar, na morada de Deus, e ter um lugar lá. A partir do momento em que Deus agiu com graça sobre nós e fez tudo isso na vida de Cristo, nós temos então a garantia de poder estar na presença de Deus, ser vivo para Deus, ser salvo da condenação e poder então assentar nesses lugares, os lugares celestiais, que é a presença de Deus, onde Cristo, né, está hoje assentado da onde ele era e da onde ele veio. Olha só o que Calvino diz a respeito disso. O homem, devido à virtude da glória de Cristo sobre o pecado e a morte, e por sua exaltação, é levantado do mais profundo inferno para o próprio céu. Então, olha só, o homem, pecado é pecado, né? Estar distante de Deus já é motivo de condenação. E existem pecados que são muito mais profundos ainda, né? Tem pessoas que, porque ele atinge e traz consequências na vida de pessoas diretamente. Mas aos olhos de Deus, todo pecador, ele está como se estivesse no fundo do poço, lá no inferno mesmo. E só em Cristo, e por meio de Cristo, é que a gente consegue sair desse estado e ir para um outro totalmente oposto. No mais profundo inferno, você sai de lá e você vai para as maiores alturas, que são os lugares celestiais, onde Cristo vive e onde Ele deseja, né, que todos nós estejamos, então, desenvolvendo, né, a nossa vida eterna. Então, o entendimento de Calvino, no que diz respeito a essa graça tão grande que a gente recebeu, se dá, né, nesses termos aí de que nós estamos saindo de um estado e indo para um outro extremo totalmente, né, maravilhoso, e que é graças àquilo que Cristo fez na cruz. Ok? E aí, prosseguimos, né? No versículo 7,
Ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Né? Ou seja, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, e aí ele nos dá a garantia, né? E faz a gente sentar nos lugares celestiais, e aqui a gente já pode experimentar um pouco dessa, né, dessa esfera celestial aqui, né? Já experimentamos um pouco do céu aqui, ou seja, a partir do momento em que Deus nos abençoa e derrama bênçãos espirituais, a gente tem experiências, né, de comunhão com Deus e de enxergar e usufruir coisas espirituais. Então, Deus fez tudo isso para mostrar lá nos séculos vindouros, né, a suprema grandeza da sua graça. Por isso que Deus fez todas essas coisas. A igreja existe para exibir a toda a criação, a soberania, o amor e a graça de Deus. Quando as pessoas olham para a igreja, o povo de Deus escolhido, eles vão ter que olhar para trás e ver, nossa, o que Deus fez, hein? Ele mandou o filho dele, através de um ato de graça, agindo com misericórdia na vida de pecadores que estavam ali só para destruir tudo aquilo que ele fez, e de repente essas pessoas são transformadas e têm uma vida totalmente diferente e cumprem um propósito aqui na Terra. Então, no final das contas, nos séculos vindouros, ou seja, lá na eternidade, ou quando as coisas estiverem todas, né, perante o Senhor em julgamento, todas essas coisas vão, aquele povo, né, que Deus separar e trazer para a presença dele, vai fazer com que tudo e todos olhem e glorifiquem a Deus. Né? A palavra de Deus diz que ali, naquele último dia, todos vão glorificar a Deus. Uns vão glorificar e vão para o inferno, e outros vão glorificar e vão permanecer na presença dele. Então, toda a criação de Deus vai poder exaltar o nome do Senhor lá na frente, né? Quando as coisas tiverem sido consumadas. Séculos vindouros se refere à vida que está por vir, no qual toda glória será dada ao autor da obra da graça. Quem é o autor da obra da graça? O autor é o Deus Pai. O Filho executou e aí o Espírito aplica nas nossas vidas, né? Então Deus será exaltado. É o que nós vimos lá no começo, né, do livro ali, mostrando que tudo que Deus fez foi para a sua glória. Isso vai acontecer. Todos vão glorificar no último dia, quando olhar toda essa obra que ele fez e todo o reflexo, né, na vida da sua criação. Então, lá nos séculos vindouros, vai se contar, né, essa história do grande resgate que Deus fez para os seus filhos, e tudo isso ele fez de graça e com grande amor. E também diz, né, que a gente vai, nos séculos vindouros, mostrar, né, nos séculos vindouros, a riqueza, a suprema riqueza da sua graça, ou seja, manifestas aos homens em Cristo. Qual foi a riqueza da graça manifesta? Mais uma vez, sempre retornando. Tudo aquilo que Cristo passou foi um preço alto que ele pagou. Tá? Mas tudo aquilo que ele fez é para que nós não precisássemos pagar nada, e sim tivéssemos, então, condição de usufruir e apropriar de uma vida, da vida eterna. Então, a riqueza da glória, da graça de Deus, manifestada aos homens, foi Cristo Jesus. Ele que veio e manifestou a maior graça de Deus nas nossas vidas. O próprio Filho que veio, se entregou para oferecer a nós, garantir a nós o pagamento, né, da nossa dívida e ainda conceder uma vida eterna. Né? E qual foi a bondade de Deus? Amor em ação, né? Uma compaixão pessoal e ajuda oferecida ao homem, da qual esse homem necessita muito. Então, Deus é muito bondoso. Como eu disse aqui, né? Nós necessitávamos, porque nós não tínhamos condições nenhuma de agradar a Deus, né? E de ser abençoado por Ele. Mas Ele, por amor, Ele agiu em nosso favor. Por compaixão, Ele continua agindo em nós, mesmo sendo pecadores, errando muitas vezes, mas Ele tem compaixão de nós e nos ajuda, nos auxilia, né? E aí vai ajudando a cada dia, a cada instante, porque nós necessitamos, todos necessitamos. Aqueles que estão longe de Deus, mais ainda. Aqueles que estão em Cristo necessitam do auxílio, mas quem está distante
precisa mais ainda desse ato de bondade de Deus que é manifestado aí né, o amor prático, o amor que salva. E aí ele, mais uma vez, ele volta, né, com essa afirmação, salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a afirmação que ele fez ali no versículo 5, ela é repetida aqui, ela é expandida, porque agora ele vai tratar um pouquinho sobre né, esse cerne aí da questão do Evangelho, né, da Boa Nova, que é ser salvo pela graça, e vai explicando algumas questões bem interessantes para a gente pensar. Tá? Então, por isso, graça, esta salvação é inteiramente obra de Deus, uma doação do seu infinito amor. Então, veja só, a graça é algo que a gente recebe e que nós não merecíamos. Né? Então, foi uma graça que foi dada para nós. Né? Então, essa salvação vem pela graça, é uma doação que Deus nos dá, e nós tomamos posse dela pela fé. E aí, essa fé, né, diz respeito à parte dos homens, quer dizer, ou seja, a parte dos homens em recebê-la é mediante essa fé, que é voltar-se para Deus. Deus está oferecendo, Deus está aqui, toma, toma, e você está andando para frente. E, de repente, Deus fala, olha, isso aqui vai te fazer bem, você está de costa, né? Toma isso aqui, vai te fazer bem. Você para, puxa, aí você vira e recebe. Então, e mesmo assim, essa fé é o próprio Deus que coloca, para que a gente pare, pense e receba aquilo que Ele está oferecendo. Porque a tendência do ser humano é não dar ouvido à voz de Deus. Mas quando Deus age, a pessoa para um pouco e reflete, né, e recebe aquilo. Então, nós recebemos a salvação por um ato de Deus, e só conseguimos tomar posse dela porque nós nos viramos a Deus para receber um ato de fé que Ele mesmo coloca em nós, né? E aí é como se fosse um dom de Deus, né? Uma graça que é uma doação, mas é um dom. Toda iniciativa e toda atitude no sentido de tornar acessível ao homem esta salvação pertence a Deus. Então, o homem não teve nenhuma participação. Né? Foi algo que Deus espontaneamente quis fazer. Toda a iniciativa e toda a atitude foi dele. Como eu disse aqui, a única atitude que o homem teve, e mesmo assim foi Deus que motivou para que ele tivesse, é de voltar, se reparar, voltar e receber aquilo que Deus está lhe oferecendo. Tá? O próprio Deus é que colocou, não é o homem que estava em busca. Deus é que chegou e ofereceu para ele. Né? Então, olha que coisa interessante, né, no que diz respeito ao Evangelho. Tá? Então, vamos recapitular aqui. Todos nós éramos pecadores. Nascemos pecadores e andamos segundo o curso desse mundo. As filosofias desse mundo, os pensamentos desse mundo, as propostas desse mundo. E aí, o que aconteceu? Deus nos amou e, por causa desse grande amor, Ele enviou o seu Filho, e esse Filho veio e fez todo, né, aquele processo para garantir, né, que nós estivéssemos sendo salvos. E a partir do momento em que Cristo ele morreu na cruz, né, é oferecido então para nós essa graça de estar com Cristo, né, se ajuntar a Cristo para herdar uma vida eterna. E aí a gente só consegue enxergar e aceitar isso porque Deus move o nosso coração para que a gente possa ter um ato de fé, que é voltar-se para Deus e receber algo que o próprio Deus teve a iniciativa de preparar e de nos dar também, né? É um dom de Deus. E aí, o versículo 9, ele coloca que, como é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, não é de obra. Nossa fé em Deus é um dom, é uma dádiva. Isso, ninguém pode se orgulhar disso, então. Então, assim, nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos dar nenhum passo em direção a usufruir de tudo isso, a conquistar tudo isso. Deus é quem nos oferece. Tá? Isso é uma obra de Deus. Aí vem a grande questão, né? Que todos nós temos, uma vez que nós recebemos isso, nós temos que divulgar. Porque nós não sabemos quem que Deus está querendo, com quem Deus está querendo falar, então a gente anuncia para todo mundo. E aí, na hora certa, né? Essa pessoa ela vai crer, porque Deus vai levá-la, né, a entender todas essas coisas e para que possa então receber essa salvação, a salvação que Deus dá. É uma dádiva, né? É uma graça, é um dom que Deus dá. E
né? Não é uma iniciativa nossa. Não de obras para que ninguém se glorie, tá? Voltando aqui, tá? Então, o que Deus faz por nós não é fruto da nossa iniciativa, de alguma coisa que a gente tenha que fazer, mas é porque Deus age. Tudo isso para quê? Para que ninguém venha se orgulhar, né? O único orgulho que a gente pode ter é de ser beneficiado pela cruz de Cristo. Eu me glorio, por isso que a gente fala, eu me glorio na cruz, eu me glorio em Cristo, eu não me glorio em mim, eu me glorio nele, eu me alegro nele, né? Eu celebro nele, não celebro por mim, porque eu tive aí, né, todas essas condições, mas foi porque Cristo sofreu, foi porque Cristo nos deu essa condição, né, de sermos salvos e salvos por Deus. É ali que nós devemos nos gloriar, ok? Então, por isso que a palavra nos diz, né? Não é de obras para que ninguém venha se gloriar, porque toda glória deve ser dada a Deus, né? Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele, tá? Então, somos feituras de Deus. Olha só, desde o começo, Deus foi quem nos fez como criaturas. Deus criou o homem, ele projetou, ele criou o homem ali, né? Então, todo ser humano é criatura de Deus. Só que aí veio a questão do pecado. E o pecado nos fez desviar da presença de Deus, né? Nos separou da presença de Deus. E Deus diz, vocês estão mortos agora. E aí Deus fez o quê? Por um ato divino, um novo ato divino dele, ele fez com que nós tivéssemos, então, uma nova natureza. E aquela natureza já estava morta, né? Por isso que nós éramos mortos-vivos, né? Espiritualmente falando, a gente não tinha uma conexão com Deus. E Deus, então, nos dá uma nova vida, uma nova natureza. Então, a primeira parte, né? Nós somos feitura dele lá no começo e continuamos sendo feitura dele. Novamente, agora, é ele que nos fez, né? Dando-nos assim, uma nova natureza. E essa natureza, ela vem em Cristo. Nossa união de fé com ele, homens com vidas corrompidas e arruinadas são feitos novos. Então, quando nós estamos em Cristo, todas as coisas acontecem num sentido novo agora. Deixar aqueles que tinham uma vida totalmente, né, contrária à vontade de Deus, passa a viver agora segundo a vontade de Deus, ou seja, nos tornamos nova criatura. Isso em Cristo. Por quê? Porque nós somos feitos novamente em Cristo. Isso é um ato de Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida. Então, fomos feitos dele, pois somos feituras dele, desculpa, criados em Cristo Jesus para boas obras. Somos criados em Cristo para essas boas obras, né? Significa que as boas obras fazem parte da nossa vida como uma condição essencial. Agora, antes de Cristo, nós não tínhamos condição nenhuma de fazer coisas boas. Mas a partir do momento que Cristo está em nós, aí sim, nós temos a tendência e condições de fazer coisas novas. E, na verdade, é o que Deus quer que a gente faça, né? Então, nós somos criados, ele nos colocou agora para que a gente possa desenvolver essas boas obras, e essas obras ele preparou de antemão, tá? E que é para todo o curso da nossa vida. Coisas que Deus preparou para as nossas vidas. Agora vamos entender um pouquinho essa questão. A natureza e o caráter das obras e a direção do andar diário do cristão estão predeterminados. Ou seja, Deus estabeleceu, filho, vai nessa direção. Filho, pratica coisas que é dessa forma. São coisas que são de naturezas, né, assim, que venham trazer benefícios e não malefícios, não são maldades, mas são bondades, né? Então, Deus preparou para a gente andar. O grande problema é que nem sempre a gente anda, né, na direção que Ele quer que a gente viva, né, desenvolvendo o mesmo caráter que Ele preparou para desenvolvermos, e aqui os nossos feitos não são de naturezas espirituais ou natureza pura, né? Mas Deus preparou para a gente andar. E aí o nosso desafio é buscar andar conforme Deus quer para nós. E aí vem a grande questão, né, que a gente trabalha, a doutrina da santificação. Ou seja, é você se policiar, é você buscar a acertar sempre o alvo, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, desenvolvendo as coisas que Deus, na forma como que Deus quer que a gente desenvolva. Tá? Vamos lembrar aqui que nós continuamos sendo pecadores, e pecado é errar o alvo,
Delito é sair, né, do caminho, né, ou seja, praticar coisas que não estão dentro daquilo que está estabelecido, então são delitos. Pecado é você não andar da forma como Deus deseja, e é por isso que a gente precisa, cada dia, cada instante, estar arrependendo e voltando novamente, porque nós não fomos feitos novamente, né, uma nova criatura, para viver em qualquer direção e, né, e fazer coisas com uma natureza que não seja uma natureza que vem de Deus, né? Boa, agradável, perfeita. Então, se estamos andando dessa forma, precisamos parar um pouco e rever. Não foi para isso que Deus nos criou, não foi isso que Ele preparou lá no começo para que a gente pudesse desenvolver. Tá? Então, Ele preparou para que nós andássemos dela. O fim e o objetivo da eleição é sermos santos e irrepreensível perante Ele. Por que Deus nos escolheu? Para a gente ser diferente. Diferente como? De acordo com a vontade, de forma que Ele não venha, não precisa estar chamando a nossa atenção. Ele nos criou para que a gente possa andar segundo o critério dEle, a vontade dEle. Por isso Ele preparou um estilo de vida e nos dá, né, todas as condições para que a gente possa desenvolver. Se a gente errar, é preciso parar, consertar, se arrepender, consertar e voltar a fazer as coisas corretas, do jeito que Deus deseja. Afinal de contas, Ele preparou antes da fundação do mundo. Só concluindo aqui, vamos pensar um pouquinho aqui. Ao orar, né, no texto anterior, ao orar pelos leitores, destinatários do texto anterior, o apóstolo Paulo, ele também os falou do chamado para serem corpo de Cristo, a igreja, ou seja, quando ele falou a respeito do judeu e falou do gentio, que eles se tornam um em Cristo Jesus, né, para fazer parte desse corpo. E aí ele quis demonstrar a grande verdade de que judeus e gentios são unidos nesse corpo. Então, eles são chamados e são unidos nesse corpo. Mas, antes de falar isso, um pouco mais para frente, que a gente vai ver, ele quis mostrar que tanto os judeus quanto os gentios receberam nova vida em e com o Cristo ressurreto, como um ato gracioso de Deus. Tá? Então, mesmo ele falando, olha, agora todos nós podemos ser um corpo em Cristo. E aí ele abre um parênteses e fala, né, a respeito desse evangelho, mostrando que como que a gente agora pode entrar nesse corpo. É porque a gente foi salvo. E salvo por um ato totalmente de Deus. Né? Foi um ato gratuito, foi um ato, né, de bondade, né, que ele fez para conosco e que o mérito é todo dele. Nós não temos nenhum mérito no que diz respeito à salvação, tá bom? Então, é aquela questão, irmãos. Quem nos salva é Cristo. Tá? A gente não consegue salvar a nós mesmos, dizer, não, eu quero ser salvo. Ninguém pode dizer, eu quero ser salvo. O que nós temos que estar atento é para poder atender quando Deus nos chamar, né? Então, aqueles que aqui, a maioria, né, ou todos, não sei, todos que aqui estão, já pode dizer, não, eu já ouvi Deus me chamar e eu, né, me voltei para Ele e tive como garantia, então, a minha salvação. Então, amém, maravilha. Agora você faz parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Isso, graças à ação de Deus, né, para nos salvar. Então, assim, Paulo, ele faz aqui nesse texto um resumo daquilo que é a boa nova, um resumo daquilo que é o evangelho, né? O evangelho que Deus oferece para os seus filhos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe suas vidas. Amém. Tenham uma boa semana. Ramon e Kelly, obrigado. O Sidney, Fabiana está ali. Obrigado. Tem aqui a dona Maria Selma. Tem duas Maria Selmas aqui, né? Palmeira. A Eva, de Cuiabá, presbítero Boa Vargas. noite, com Deus. Obrigado. Boa noite, minha irmã. Abençoe aí. Com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Tá longe. Estou aqui trabalhando. Tá bom. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Fica com Deus. Até quarta-feira, se vocês quiserem. Até.